Capítulo 11. Morando na aldeia do arrependimento e na rua da frustração, e estar contente por permanecer lá. Uma vez que você decidiu abandonar o seu lugar fixo no banco da igreja, ou sair do confortável assento acolchoado do fundo da igreja para persegui-lo, Deus envia um aviso de mudança em seu endereço para você. Desse momento em diante, você se torna um viajante, um peregrino em eterna peregrinação ao lugar da presença de Deus. O problema é que aquele que você está perseguindo nunca fica imóvel o suficiente para que o homem o coloque em uma caixa permanente, embora finjamos que conseguimos. É quase como escolher partir do Egito para caçar a Deus em meio ao Mar Vermelho. O encontro inicial com o Deus da nuvem que se move, ou da coluna de fogo, é apenas o começo. O ato de cruzar um capítulo da vida é miraculoso e inesquecível. Mas há outro cruzamento em sua frente, do lado mais distante de um deserto que tem um teste de fé anexado a ele. E não há retorno para os confortos e iguarias do Egito do passado. Mas Tommy, eu não gosto de viver com este sentimento de intranquilidade. Algum dia, será que deixarei de sentir que preciso mais dele? Ajudaria se ele dissesse que todos os luminares espirituais do passado viveram no endereço da frustração? Eles moram na rua Sede Santa, na aldeia do arrependimento, e o código postal deles é o desespero divino. A sede é maior do que aquilo que recebem, e o descontentamento divino os levam a fazer uma oração parecida com esta: mostre-nos a tua glória. Eles não basearam a sua fé no sucesso de sua busca, mas basearam a sua busca na força de sua fé. O arrependimento pode acelerar o processo de entrada na presença dele. Eu sempre digo que o arrependimento é como adorar sobre esteroides. O verdadeiro arrependimento produz uma tristeza piedosa, que é uma ponte sobre a fenda do pecado que nos separa dele. Deus também dá à luz o desespero e o quebrantamento. Se a sua adoração suplica pela presença de Deus, parece que o arrependimento coloca uma exigência pela presença dele, pois ele disse que não desprezará um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O papel de uma moeda ou nota de dólar americano são conhecidos como notas de demanda. Toda a fé dos governantes dá garantia a elas, e isso exige um valor em troca. Toda a fé de Deus em si mesmo dá suporte às suas afirmações sobre arrependimento. Isso faz surgir demanda legítima pela presença dele, e a abastece com o apertar do acelerador de um carro. Nosso problema é que consideramos o arrependimento uma visita ocasional à aldeia do arrependimento. Deus nos chama a um estilo de vida de arrependimento, o que significa morar nessa aldeia. Você sente como se não conseguisse mais suportar o peso de sua sede? Sua frustração faz sentir-se como se estivesse à beira da depressão? Pode parecer assim, mas o problema é que você está desiludido com um homem, provavelmente nenhum homem em particular, e está cansado daquilo que chamamos de igreja, embora você ame sua igreja local. Pode parecer assim, mas você nunca esteve em um lugar melhor que esse. Por quê? A frustração é um endereço para onde Deus envia os ungidos. Se estiver tão satisfeito com aquilo que Deus fez, acredito que não precisa de mais nada, nem quer mais nada, então você provavelmente não vai entender muito esse livro. Seja grato por todos os dons e bênçãos, mas não é uma bênção de Deus agir como se você tivesse o suficiente dele. Deus dá uma frustração em seu coração, que compele a caçá-lo para obter cada vez mais de sua presença. Isso faz com que você queira muito mais dele. Esse é verdadeiramente o único casamento feito nos céus. A nossa fé não se baseia em sentimentos, mas é abastecida pela paixão. Nós ancoramos a nossa fé nas coisas que Deus disse e prometeu em sua palavra inspirada. Mas a paixão fornece a coragem, dirige a busca e serve ao Deus da palavra. As Escrituras dizem que Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Sua vontade vai atrair todos os homens para ele. Nós vivemos como se o primeiro mandamento dissesse: reconheça a existência do Senhor nosso Deus e vá a encontros com ele, em respeito ao seu poder de nos enviar para o inferno. Na verdade, ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você consegue encontrar uma única frase nesse mandamento que seja superficial
calma ou friamente objetiva? Você tem a sensação de que está faltando algo na experiência religiosa típica de domingo de manhã que chamamos de igreja? Foi Deus que colocou essa sede incrível e esse descontentamento divino em você. Mesmo ao abençoá-lo, ele provoca uma sede profunda e um anseio em seu coração que clama: Pai, não mande o teu assistente. Eu quero a ti. Deus não está nos chamando para um diálogo intelectual, embora interaja com o intelecto que nos deu. Ele está nos chamando para um contínuo e persistente relacionamento apaixonado que caracterizou como casamento entre o noivo celestial e a sua noiva, a igreja. Relacionamentos platônicos ou impassíveis são um conceito grego. O relacionamento apaixonado por toda a vida de um marido e esposa é uma ideia de Deus. Qual deles Deus escolheu como modelo para o seu relacionamento com a igreja? Qual deles nós temos como modelo correto em nossos cultos? Somos chamados a uma vida de fé dinâmica e real, pontuada por ondas alteradas de sede espiritual quase insuportável, e a indescritível alegria da resposta íntima dele à nossa sede. Eu chamo esse estágio de tensão ordenada por Deus de morar no endereço da frustração na sua sede santa, em desespero divino. A busca pode levá-lo a algumas das circunstâncias mais desafiadoras que você já experimentou, pois a adoração leva a um lugar no qual você não consegue chegar de outra forma. É isso que você faz naqueles momentos circunstanciais, de frustração divina que determinam se você permanece um caçador de Deus ou se torna um dos que agarram a Deus. O primeiro é bom, mas o segundo é melhor. A verdade é que Deus vai nos mudar de papel de caçador para agarrador e para caçador novamente. Afinal, servimos a um Deus que se move, entre parênteses, e se esconde. Pergunte ao irmão Silas onde a escada pode nos levar e o que a adoração pode fazer por nós. O irmão Silas é conhecido como sendo o ministro assistente na célebre cruzada evangelística de Paulo. Silas já era um respeitado profeta na igreja de Jerusalém e havia trabalhado bem como Paulo em outras igrejas. Eles planejaram pregar em uma cruzada em Filipos e na Macedônia. Silas estava animado com as perspectivas. Afinal, essa era a cruzada planejada depois de Paulo ter recebido sua visão macedônica. Certamente Deus iria fazer grandes coisas. Então, eles entraram na santa zona da frustração. Bem-vindo à santa zona da frustração. Todo o inferno se perturbou quando eles saíram para obedecer à visão celestial de Paulo. No caminho da cruzada, Paulo interrompeu a viagem para expulsar um demônio de uma jovem que os seguia havia dias. Aquilo fez os negociantes locais se enfurecerem tanto que começaram um tumulto e quase mataram Silas e Paulo. Em vez de pregar o evangelho de uma plataforma com sinais e maravilhas se seguindo, Paulo e Silas foram jogados em uma masmorra úmida de uma prisão de Filipos. Foram presos ao tronco e açoitados. Naquele momento, posso imaginar que o profeta Silas estivesse pensando que seria apropriado fazer algumas perguntas ao apóstolo Paulo. Certo, Paulo. O que vamos fazer agora na prisão? O mesmo que iríamos fazer na cruzada, Silas. Adorar. No natural, esse era um bom momento para ficar frustrado e desencorajado. Entretanto, se você quiser ser um daqueles que agarram a Deus, deve chegar ao ponto onde as circunstâncias não se impõem sobre você. Você se impõe sobre as circunstâncias. Paulo, eles bateram tão forte em você quando bateram em mim? Minhas costas doem. Minhas mãos estão acorrentadas. Meus pés estão presos no tronco, e minha cabeça parece estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É meia-noite, Paulo. Eu não preciso olhar no meu relógio para lhe dizer que é meia-noite. Olhe como está escuro. Paulo, você está aqui? Se você consegue chegar ao ponto de orar à meia-noite em uma escuridão física e mental que é tão densa que você não enxerga um palmo adiante do nariz, nenhuma esperança para o futuro em meio a toda a sua dor e confusão, então você pode se erguer acima das suas circunstâncias. Não me assuste assim, Paulo. Eles realmente me bateram forte e minhas costas doem. Está tudo bem, Silas. Vamos cantar. Paulo, você não sabe cantar muito bem. Na verdade, você é um péssimo cantor. Bem, eu sei, mas eu também estou ferido. O que é preciso para se adorar à meia-noite? Significa que você deve adorar através de sua dor. Significa que você deve olhar além das algemas física e espiritual, feridas abertas, e o peso esmagador das circunstâncias aparentemente impossíveis para ver a face dele.
Não coloque algemas em si mesmo, preocupando-se com a opinião daqueles que estão sentados ao seu lado, que estão morando com você ou que estão trabalhando próximo a você, mais do que com aquele que está em pé acima de você. Algumas vezes, você tem de se esquecer de todas as outras pessoas para poder concentrar-se nele e ligar-se a ele. Silas, o que você vai cantar? Eu não sei. Silas, eu o trouxe junto comigo para liderar os louvores. Agora você tem de me ajudar a cantar. Eu estou ferido. Agora talvez o seu coração esteja quebrado e o seu corpo doendo. As coisas não estão indo muito bem em sua vida, e você deseja com todas as suas forças que as circunstâncias fossem diferentes. Eu reconheço que lágrimas são lágrimas, quer caiam em travesseiros de seda ou em surrados lençóis de linho. A dor vem para todos na vida. O sol brilha e a chuva cai sobre os ricos e pobres, e sobre justos e injustos. A dor é dor, mas você pode buscá-lo na escuridão da meia-noite. A sua dor pode se tornar sem vento sob suas asas, elevando-o até a presença dele. Quando você se achegou ao Senhor, o fez porque as coisas estavam indo tão bem em sua vida, que você tinha de encontrar alguém para agradecer? Eu acho que não. Muitos, se não a maior parte, se achega ao Senhor pois algo estava indo mal, ou definhando em nossa vida, e não tínhamos mais ninguém a quem recorrer. Tentamos fugir para aquilo que Deus se apressa. Provavelmente a dor e o quebrantamento o trouxeram para ele da primeira vez. E a dor e o quebrantamento certamente vão conduzi-lo de volta para ele, sem falta. Você já percebeu que aquilo para que Deus se apressa é exatamente aquilo que nós fugimos? O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido, e fazemos todo o possível para evitar a dor e o quebrantamento. O quebrantamento pode vir através da tristeza, da calamidade ou do pecado. Também pode vir de nossa determinação de buscá-lo, obedecer-lhe e ousar coisas impossíveis a que ele nos inspira. O quebrantamento contrito é humildade autoimposta. O jejum é uma maneira de fazer isso. Paulo era um caçador de Deus, que estava sempre procurando o próximo lugar onde Deus iria romper sobre uma cidade ou nação. Seu vício compulsivo de caçar a Deus e aos propósitos dele o tornaram bem familiarizado com o quebrantamento. Este é o diário de viagem dele, em apenas um dos capítulos de Atos. Tendo saído impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Esse é o padrão de um caçador de Deus inveterado. Paulo estava bem versado na arte de correr com os dedos sem parar pelas pregas do véu, procurando pelos mais recentes lugares de acesso divino. O homem vivia em descontentamento divino. Espere aí, Paulo não disse que ele havia aprendido a viver contente em qualquer estado ou condição? Você pode perguntar. Sim, ele aprendeu. Ele também continuou definindo o que chamava de contente. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo vivia em constante estado de piedosa tensão e descontentamento divino. Ele expressou sua inabalável sede por Deus no meio de uma vida atribulada por constante adversidade e obstáculos impossíveis. Ele repentinamente seguiu ao Senhor até os portais da morte e o adorou a cada passo do caminho. Esse fariseu, que se tornou apóstolo, era um inveterado caçador de Deus, que constantemente buscava mais de Deus, mais almas e mais vitórias sobre as forças das trevas. A vida dele era uma grande busca por mais um encontro com Deus, e mais uma oportunidade de agradar e adorar aquele que morreu por ele. Seus escritos expressam uma magnífica retórica de frustração divina. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio, mas esmorro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Às vezes,
Os caçadores de Deus ficam tão frustrados que fazem com que todos os outros se sintam frustrados também. Parece que tudo o que querem é agarrá-lo. Os caçadores radicais de Deus, que se tornam pessoas que agarram a Deus, têm um jeito de entrar em nossas reuniões com seus cabelos ainda cheirando a fumaça dos encontros recentes, no aposento superior em algum lugar. Eles estão sempre procurando outro fogo de adoração, para abanarem com sua paixão. Então, Deus tende a aparecer e fica quase impossível de se conduzir à igreja como de costume. Algumas pessoas, aqueles que nunca agarram a Deus, pois se recusam a persegui-lo, perguntam com frequência: por que esses tipos radicais não se acomodam em algum cargo de diácono e se concentram em fazer boas obras para Deus nos finais de semana? Eles agem como se essa coisa de Deus fosse alguma vocação de tempo integral e nunca estão satisfeitos. Eu conheço uma pessoa que agarrou a Deus e que afirmou: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Missionários enviados ao quebrantados moram no endereço da frustração. Por que Deus o colocou morando no endereço da frustração? Algumas vezes, a única forma de ele poder usá-lo é enviá-lo como missionário para onde os quebrantados estão. Você tem que passar por um tempo de preparação em quebrantamento. Moisés foi para o deserto antes de conduzir Israel através do deserto. Jesus suportou a tentação em seu deserto antes de se tornar a resposta à oração do Senhor, nos livrando das tentações e se tornando o nosso pão diário em meio ao nosso deserto. Não existem atalhos para o discipulado. Para alcançar o quebrantado, você deve percorrer o vale do quebrantamento e ter o seu, entre aspas, passaporte espiritual carimbado e comprovado. Por quê? As pessoas no trabalho e na vizinhança precisam vê-lo lidando com os mesmos problemas que eles enfrentam, mas com a alegria e a força do Senhor, amparando-o enquanto você o louva. Eu imagino que quando Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus e a adorá-lo à meia-noite, ele deixou o seu trono celestial e entrou naquela masmorra escura para cantar em resposta a eles: eu também amo vocês, com todo o meu coração. O significado de morar no endereço da frustração não é que estamos sofrendo para obter mais do Senhor, mas sim que aprendemos a adorá-lo e louvá-lo, apesar das circunstâncias ou situações da vida. O nosso contentamento não se baseia naquilo que acontece conosco, ou naquilo que se coloca no nosso caminho. Ele se baseia somente em seu amor por nós. Essa é a essência de uma vida plena, devotada à busca da face de Deus. Assim que aprendemos a adorar, cantar e a buscá-lo, mesmo quando é meia-noite e estamos exaustos, iremos realizar mais do que simplesmente receber uma visita súbita dele. Quando Deus ouviu a adoração subindo daquela cela de prisão em Filipos, apareceu tão subitamente que o seu aparecimento causou um terremoto que derrubou todas as cadeias, não apenas as de Paulo e Silas. A Bíblia diz que todos os prisioneiros foram libertados. Você não está cantando somente para você. Está cantando para a prostituta na rua, para o viciado em drogas na bela casa ao lado da nossa, que não sabe como escapar de seu inferno feito por ele mesmo. Está cantando para o seu vizinho, que não conhece a Deus e não quer viver nem mais um dia. Não é interessante que o número de prisioneiros que são libertados em sua cidade depende de você cantar à meia-noite, em meio à dor e a desespero? Isso nos leva de volta à verdade chocante de que a igreja não diz respeito a nós, diz respeito a ele. Paulo entendia isso. Ele carregou em seu coração um fardo incandescente pelo povo judeu por toda a sua vida, e ele escreveu suas canções para eles. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Nunca saia satisfeito de um encontro com Deus. Paulo não tinha problema em concentrar-se no interior. Toda a sua vida e ministério desabrocharam
desde seu primeiro encontro de 30 segundos com a presença manifesta de Deus na estrada de Damasco. Ele não saiu satisfeito daquele encontro. Ele saiu de lá eterno e incrivelmente sedento por mais de Deus, e também com um desejo insaciável de levar outros à presença dele, mesmo que isso custasse a sua vida terrena. Qual foi a última vez que pensamos em nossos próximos de acordo com a carne? Você saiu de seu primeiro encontro com Deus e voltou o foco para si ou para Deus e para o mundo perdido que Jesus veio salvar? Se você deixar esse livro de lado e disser consigo mesmo, estou tão frustrado e sedento por ele que não consigo aguentar, eu diria que você está em um bom ponto. Normalmente, a maior parte de nós come mais do que precisa, pois a nossa fome é maior do que a nossa necessidade. Infelizmente, fazemos o oposto quando falamos de coisas espirituais. Nós beliscamos um pouco de Deus e acabamos mal nutridos, pois preferimos nos banquetear com os doces e a comida de má qualidade espiritual. Quando não temos fome, seja no reino natural ou no espiritual, algo provavelmente está errado. A doença está tomando conta do nosso corpo, ou a apatia está devorando a nossa vida interior. Quando o nosso apetite volta, a saúde retorna. Você está com fome de Deus? Espero que você termine esse livro sentindo-se miserável e permanentemente faminto por ele. Muitas pessoas não se dão conta de que uma fazenda leiteira somente pode continuar a produzir leite quando o fazendeiro se certifica de que as suas vacas, as fêmeas de seu rebanho, continuem em eterno estado de gravidez. Sem entrar em detalhes, uma vaca leiteira só produz leite quando ela está prenhe ou em um ciclo de amamentação. De certa forma, Deus mantém a igreja continuamente grávida de seus propósitos. Isso tende a fazer com que aqueles que são sérios com Deus se sintam um pouco frustrados algumas vezes. Isso é o que o Paulo quis dizer quando nos falou que somos transformados de glória em glória. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem que estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Certa vez, quando minha esposa estava grávida, ela se abaixou para apanhar algo e simplesmente desabou. Sua gravidez estava tão avançada que o seu centro de gravidade havia mudado mais do que a capacidade dela de compensá-lo. Às vezes, as pessoas olham para a igreja e percebem que ela parece um pouco fora de centro. Estamos tropeçando como se não conseguíssemos manter o nosso equilíbrio. O problema é que estamos realmente muito grávidos. A nossa barriga está estendida com a promessa de Deus. Estamos no estágio de miséria maravilhosa quando sabemos que algo está vindo, mas não sabemos quando ou como vai chegar. Agora, nós só temos de esperar. E enquanto isso, tentamos alcançar as coisas e ocasionalmente quase perdemos o equilíbrio. O mundo olha para nós e pergunta: o que há de errado com a igreja? Bem, você tem de fazer parte da família para entender, mas estamos grávidos do propósito de Deus, e já está quase na época de dar à luz. Algo maravilhoso está vindo para os frustrados moradores da Rua da Sede Santa. O Deus da abundância está chegando na plenitude do tempo, e alguns caçadores de Deus, divinamente descontentes, estão para agarrar a Deus, de acordo com o desígnio dele. Algo santo e glorioso está para invadir e dominar a sua igreja, a sua cidade e o seu lar. Você consegue abraçar a frustração que aqueles que esperam por Deus necessitam? Abrace a gravidez. Traga os propósitos de Deus para perto de você, e não fuja da dor que vem com eles. Mantenha-se no curso, e não aborte o que Deus está tentando fazer em você e através de você. Deus está tentando dar à luz a algo santo em você. Cada mãe terrena sabe que a frustração e o mesmo desespero são componentes naturais do processo de nascimento saudável. Encontre o contentamento divino na frustração. Temos de aprender a sair de um culto mais sedentos do que quando chegamos. Se você quer ser um daqueles que agarram a Deus, tem de aprender a viver em contentamento com o desespero divino e a sede santa no endereço da frustração. É uma grande bênção para mim
frequentar cultos consagrados quase todos os dias da semana, o ano todo. Contudo, sempre há momentos em que me canso da igreja e alcanço o ponto em que apenas a presença manifesta de Deus irá me satisfazer. Não sou um acampante alegre naquelas sessões de descontentamento divino. Eu me torno um caçador determinado de Deus, com a mente e o coração voltados exclusivamente para isso. Eu estou atrás de um bom encontro. Meu único objetivo é capturar o coração dele e encontrar descanso em sua presença manifesta. Eu me recuso a deixar que o contentamento me acalme e me leve a um coma espiritual. O contentamento é a ruína do casamento. Se a paixão diminui, então a presença de seu cônjuge pode desaparecer. Você precisa manter viva a chama da paixão em seu casamento para manter o relacionamento vivo. Você já ouviu sobre uma mãe frustrada dizendo ao seu filho desobediente: "Chega, eu não aguento mais"? Obviamente, ela estava se referindo ao comportamento do filho, e não a ele. Se um cônjuge diz isso sobre o seu companheiro, então a paixão desse relacionamento acabou e deve ser renovada. Em vez de dizer "chega, eu não aguento mais", o parceiro frustrado deveria dizer "mal posso esperar para vê-lo". Davi sabia o segredo da renovação de sua paixão por Deus. Ele escreveu: "Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor." Mas, na verdade, era na vontade de ver o Senhor da casa. Ele adorava caçar a face de Deus em adoração e intimidade apaixonadas. Ele fez um trabalho tão bom como adorador que nós ainda estamos lutando para nos igualar ao seu exemplo de amor e adoração desinibidos. Se houver somente uma lua de mel no casamento, ele nunca vai durar. Eu não estou me referindo à viagem literal a um quarto de hotel em um destino turístico. Estou dizendo que se você quiser um casamento saudável e vibrante, então deve fazer muitas viagens para o poço da paixão. A igreja precisa redescobrir o poder da paixão de Deus. Quando a paixão de Deus nascer na igreja, a presença dele entrará pela porta novamente. Jesus disse: "Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele." O processo de perseguição começa com arrependimento de joelhos dobrados, não com procedimentos religiosos ou orgulhosas proclamações de avivamento. Primeiro, você, entre aspas, entra com o CEP da presença de Deus, o reino do arrependimento e da contrição, ou um coração humilde. Como Paulo mostrou usando a própria vida como exemplo, não há credenciais terrenas que proclamem a sua excelência espiritual na presença dele. Coloque-as de lado quando você quiser acessar a presença dele. A única graduação em divindade que conta é a presença no domínio da ministração apaixonada em adoração e louvor a ele de forma humilde. Uma vez que o arrependimento prepara você, é a paixão que o impulsiona na perseguição de descobrir a Deus. Eu li a respeito de 3 homens desesperados que arriscaram a vida para tirar água do poço para satisfazer um desejo de seu rei. Eles viviam em uma constante tensão de prontidão para que pudessem buscar o seu rei, e eles viveram para realizar até o menor desejo dele. Eles o ouviram dizer que estava com sede da água do poço da casa do pão. O problema é que o poço estava cercado por uma guarnição de pessoas chamadas de "aqueles chafurdam na lama do eu". Antes que o seu rei soubesse, os 3 radicais arriscaram tudo para derrubar as barreiras do eu e trazer ao rei uma bebida refrescante do poço da casa do pão. Davi era o rei, e o poço estava em Belém. Mas este incidente na Bíblia encontra ecos na igreja de hoje? Deus ainda anseia por uma bebida refrescante do poço da igreja, a casa do pão, que ele ergueu para si. Essa é a única casa na terra que tem o poder de alimentar e refrescar a Deus, por meio de seu poço de adoração e louvor. O problema é que o poço está cercado por aqueles que rolam na lama do eu, e somente os bravos podem transpor essa barreira para trazer o refresco e o descanso ao rei. É preciso um caçador de Deus determinado para entregar aquilo que Deus deseja e se tornar uma pessoa que agarrou a Deus. Eu quero orar por você mais uma vez, por sua sede e pelo seu nível de desespero. Pai, faze-nos tão sedentos de tua presença
que nos tornemos miseráveis, frustrados e totalmente obcecados por Ti. Faz com que ansiemos por Ti tão profundamente que iremos fazer constantes ligações para perturbá-lo no céu, dizendo: Pai, eu quero a Ti. Que a busca de Tua presença se torne a obsessão magnífica de nossos dias. Concede-nos uma sede intensa, que mude a vida e a perturbe para que nos tornemos desesperados por Ti. Coloque o fogo da paixão em nosso coração. Pai, apareça subitamente nas igrejas pelo mundo. Invada as igrejas de todos os tipos. Apareça subitamente em bares, shopping centers, fazendas, escolas, nos sinais de trânsito e em jogos de futebol. Tiramos de seus limites, Senhor, pois a sede não conhece limites.